Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E creio que Deus tem algo especial para você essa noite, para mim também, para todos nós. Amém? Amém. Aleluia. A grande verdade é que eu tenho que agradecer o Bispo Kels e a Bispo Jardine por tudo que eles fizeram por nós nesses 25 anos. Estamos juntos esse tempo todo, passando aí a carreira cristã juntos, sofrendo, tendo momentos de alegria e passando nos vales também juntos. Mas agradecê-los principalmente porque se há uma igreja em Barretos hoje, foi porque eles pagaram um preço por aquela igreja. Eu me lembro que começamos o trabalho lá no fundo da minha casa, e era no fundo mesmo, que era um corredor enorme. E eu e minha esposa, os meninos ainda eram pequenos, trabalhávamos e tínhamos o trabalho cristão durante a noite e os finais de semana. E o Bispo Kelso saía de bebedouro, pegava seu carrinho, ia lá em Barretos pregar, às vezes para mim, para minha esposa, para um colega que chamávamos, alguém que ia na igreja, a gente convidava. E me lembro de um episódio que eu disse: Bispo Kelso, esse negócio não vai dar certo. Ele não lembra disso. Você lembra disso? Eu não lembro. Sei que não. Não lembrava disso. Isso aqui não vai funcionar. Isso não vai dar certo. Ele falava assim para mim: paciência, paciência. E hoje tem uma igreja constituída com muitas vidas lá, graças a esse esforço. Amém? Aleluia. Então, amados, quando Jesus fala assim que é uma sementinha pequenininha do tamanho de um grão de mostarda, certo? Creia. Amém? Creia de todo o seu coração. Se você tiver seriedade e trabalhar com seriedade, levar a sua vida cristã com seriedade, é inevitável que você vai colher frutos. Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Jesus, o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, Senhor de nossos corações, de nossas ações, porque morremos e entregamos a vida para o Senhor. E que eu diminua, que o Senhor cresça a cada dia mais. Pai, fala aos nossos corações essa noite. Vem com o Teu Espírito neste lugar. Eu não sou nada, mas o Teu Espírito que habita em mim, esse sim, pode, Deus, todas as coisas. Eu quero dar liberdade para o Teu Espírito agir neste lugar, esta noite. Usa, Deus, este ambiente, nossas vidas e tudo que aqui está, porque tudo aqui é consagrado ao Senhor. Amém? Aleluia. Diga assim: Deus, fala comigo. Deus vai falar com você. Amém? Aleluia. Eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, daquilo que nós temos vivido nesses dias. Amém? Na cidade de Barretos, nós temos uma igreja, como o Bispo Kelso disse, está constituída naquele lugar. Temos trabalhado naquela cidade, que é uma cidade um pouco complicada no mundo espiritual. É difícil, com muitos centros de umbanda, de macumba na cidade inteira. Realmente é um trabalho muito forte na área de cura e libertação, uma coisa incrível. E Deus está agindo naquele lugar, amém? É uma guerra constante, mas Deus tem nos chamado para uma batalha, amém? Deus te chamou para você entrar numa batalha, para te fazer um vencedor. Eu sempre digo algo muito interessante. Presta atenção comigo, que quando Deus tirou o povo do Egito e levou até Canaã, Deus é Deus, pode fazer todas as coisas. Ele podia fazer assim, e todos os inimigos poderiam morrer. Mas ele disse assim: vocês vão fazer guerra e vão limpar esta terra e não vão deixar ninguém, e vão dominar sobre ela. Vocês entendem isso? Deus, Ele vai te dar a vitória, mas você tem que conquistar. Você tem que conquistar. Muitas vezes nós queremos que as coisas caiam no nosso colo. Deus fará, mas há uma batalha para ser vencida. E esta batalha depende de você. De você amolar bem a tua espada e saber que Deus vai te dar a vitória, mas você tem que enfrentar a sua vida, você tem que enfrentar as suas lutas e para vencer. Amém? Amém? Deus nos dá a vitória. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Algo que tem falado muito conosco
esses tempos, e é claro que o Evangelho nesses dias nos preocupa muito, todas as coisas que estão acontecendo. Nós não podemos nos confundir com tantas doutrinas, ministérios que aparecem. Como nós estávamos dizendo aqui, nós temos uma vida, cristã. Não se trata de uma conversão de poucos anos. Eu me lembro que eu tinha 18 anos quando eu aceitei Jesus. Eu era um jovem e na realidade eu fui arrebatado pelo Espírito Santo, porque eu tinha um amigo lá em Barretos. Ele tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, carioca, terrível, bicha com drogas, aquela coisa toda. E nós saímos sempre juntos, íamos lá nas boates da cidade para namorar. Eu me lembro um dia que ele falou assim: Fernando, eu vou ali jogar um fliperama. Eu tinha mania de jogar aquele fliperama de botãozinho. Vocês lembram? Vocês não sabem o que é isso, né? Só quem tem 50 anos que nem eu, assim, vocês lembram que ele tinha uns botãozinhos? E ele foi jogar. E na volta, eu encontrei ele naquela noite, no outro dia ele chegou em mim e disse assim: eu aceitei Jesus, eu virei crente. Falei: como é que é? Eu virei crente. Falei: rapaz, chega perto de mim não, que esse negócio pega, eu não quero não. E eu me lembro que eu me afastei dele de maneira proposital. Eu não queria saber daquilo, eu gostava, né? De crente, Deus me livre. Eu me lembro, rapaz, que ele insistiu comigo. Eu louvo a Deus por isso. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, sobre essa importância de nós cuidarmos das vidas, de nós nos preocuparmos com a vida. E eu me lembro que eu era um cavalão, né? Eu acho que melhorei um pouco depois de Jesus na minha vida, mas a minha mãe, quando eu era menina, ela tinha falado assim: você é um cavalão, Fernando, certo? Muita coisa. E esse sofreu comigo. E ele insistiu comigo meses para que eu fosse na igreja com ele. Aí eu tinha um não, assim, sempre bem preparado para ele. Eu me lembro um dia, tem aquele dia que Jesus prepara para te pegar. Eu me lembro que eu estava sentado lá na calçada, em frente à casa da minha tia, acho que numa terça-feira, dia da semana, não tinha absolutamente nada para fazer. Aqueles dias que Deus fecha todas as portas, não tem nada, e eu lá, e eu vi ele subindo. Chegou perto de mim: ó, Fernando, você não quer ir na igreja comigo? De forma nenhuma vou na igreja com você. Aí ele falou assim: vamos lá, tem um pessoal lá, você vai conhecer. Aí eu me lembro que eu falei assim para ele, né? Tem menina lá? Ele falou assim: tem. Então eu falei: então eu vou. Vamos lá ver essas meninas lá. E fui com ele. Uma roubada da minha vida, nunca mais saí da igreja. Aí eu me lembro que o pessoal lá da igreja foi na presbiteriana, me converti na presbiteriana, e era engraçado porque era o seguinte: a presbiteriana era aqui, desse lado do quarteirão aqui onde está a igreja, e a boate era aqui, ó, era do outro lado aqui. Então eu assisti o culto e eu ia lá na boate depois, né? Imagina a vida do crente, né? Assisti o culto lá, o tradicional lá da igreja presbiteriana, e virava o quarteirão, depois do culto ia na boate. E o pessoal dizia assim para mim: vai chegar um dia que você não mais vai querer ir na boate. A resposta na ponta da língua. Eu dizia: este dia nunca vai chegar. Aí houve um tempo em que eu fiz assim: Deus, passaram alguns meses, eu fiz aquela oração: Deus, ou esse povo é louco, ou eles têm alguma coisa que eu não tenho, e quem está sendo bobo sou eu. Eu disse assim para Deus: Senhor, se eles têm alguma coisa que eu não tenho, eu quero isso. Acabou. O Espírito Santo desceu sobre a minha vida, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Amém? Nunca mais foi a mesma. E a partir daquele momento, Deus então começou uma história, escreveu uma história através da minha vida, como também quer escrever uma história através da sua vida. Eu me lembro, né, talvez você não lembre disso, eu fiz um encontro lá em Bahia, na época acho que foi o pastor Sebas, né? Foi o Sebas, estava lá ainda. Ele fez um encontro, e o Celso Prado, ele estava pregando nesse encontro, e eu me lembro que ele falou assim: façam uma fila aqui, que eu vou ungir todos vocês.
E a igreja de Barretos era assim, ó. Nós, quando o Espírito Santo veio sobre nós éramos um grupo de jovens na igreja. E eles não aceitavam aquilo, né? Porque a igreja presbiteriana tradicional não acreditava nos dons espirituais, achava que era para a época dos discípulos. Então eles começaram, para de orar em línguas, para isso, para aquilo, mas não teve jeito, né? A bomba explodiu e um grupo de jovens saiu da igreja, não tinha jeito de ficar mais. E nós, aquele grupo de jovens todo perdido, todo lá que não sabia o que fazer, o que não fazer, um bando de menino, toma um monte de menino, aquela loucura. E eu sei que o primeiro pastor que foi para lá foi o pastor Sebas, e nós estávamos nesse encontro, e o Celso ungiu todas as pessoas, e ele disse assim no final: você aí. Aí eu olhei para trás assim, embora eu estivesse lá nos últimos dias, assim, não, mas é você mesmo. Você mesmo. Eu disse, quando eu estava te ungindo, eu vi um chifre de óleo sendo derramado sobre a sua cabeça. Ele disse assim: você vai ser pastor, e o tempo vai dizer se eu estou certo ou errado. Na hora eu falei, está errado, não quero ser pastor nunca. Pensei comigo, mas de jeito nenhum, na face da terra eu quero ser pastor. Agora você imagina, você conhece o tal de Jonas, que foi para parar na barriga do peixe? Ele está no jardim da infância, porque eu fui para a barriga do peixe umas 10 vezes, o Israel sabe disso. Eu ia lá, amados, ó, a igreja estava na minha mão. Eu não quero isso não, eu não quero, eu não pegava. E várias vezes, em várias situações, né? Esta igreja que está lá agora foi essa que começou lá no fundo da minha casa, mas anteriormente, esta igreja que tinha saído da presidência estava nas minhas mãos. Eu falei, não, eu não quero isso. Eu chamava alguém, eu abri essa igreja no fundo de casa. Você acha que eu fui o pastor dela? Eu não fui, não. O bispo falou assim, agora vai. O pastor Fernando abriu uma igreja lá na casa dele, o Fernando era o pastor Fernando. Agora eu chegava, eu não quero. Isso aí eu dei uma barriga no peixe de novo. Mas, certo? Quando Deus tem algo na tua vida, não adianta você ir para Tarsis, certo? Você tem que enfrentar a nível da sua vida. Se Deus, eu costumo dizer assim, que aquele cristão que se afasta da igreja e vai para o mundo, ele está perdido, que não tem nada de bom que espera ele lá. Para nós que conhecemos a Jesus, só existe este caminho, porque o outro caminho nós sabemos que é perdição, perda de tempo e sofrimento, angústia e dor. Mas quando você está no caminho certo, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, não tem jeito de fugir de Deus. Amém? Não tem jeito de fugir de Deus. Não tem jeito de fugir do chamado que Deus tem na sua vida. É importante nós cuidarmos e termos interesse pelas pessoas. Eu tenho indagado muito esse tema. Esses últimos tempos vieram umas vidas para a igreja, e uma vez eu assisti um casamento de um amigo, um pastor colega lá de Barretos. E no casamento ele disse aquela frase do Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, que você disse assim, você se torna responsável por aquilo. Isso é muito forte. Ele disse aquilo realmente ficou na minha vida. Esse casamento foi muitos anos que eu vi. Nós nos tornamos responsáveis por aquilo que cativamos. Você vai entender isso já já. Existe algo que acontece na vida de um judeu. Você sabe que todos os anos os judeus comemoram a Páscoa. Eles comemoram aquela libertação do Egito. Lembra disso? Não é isso? Eles fazem uma festa. Eles fazem todos os preparativos. Ontem nós fizemos um batismo de Barretos, e ontem nós fizemos uma festa italiana lá. Mas eu tenho que voltar aqui e lembrar da Páscoa, vocês me lembram? Aí eu estava me lembrando de uma festa que eu fiz na igreja. Eu abri uma escola de profetas, é umas loucuras de vez em quando. Nós entramos nessa história dos 5 ministérios aí. Vou entrar nessa história aí que vocês vão entender agora. Aí eu peguei e abri lá em Barretos uma escola de profetas. Toda quinta-feira eu levava lá um profeta, lá bem conhecido, tinha um ministério muito forte. E a escola ficou famosa em toda a região. Ele ficou um ponto de encontro profético ali.
E eu me lembro que num desses encontros proféticos, eu fiz uma noite judaica. Rapaz, que coisa mais maluca. Eu peguei e falei, eu quero preparar uma noite igual aquela era dos judeus mesmo. Aí eu tirei as cadeiras, enchi a igreja de tapete, coloquei umas mesas baixas no chão. Aí não tinha gente fazer os pães, sabe? Porque os pães, aqueles pães que aqueles judeus fazem, que é com todo especial. Aí eu peguei a receita e levei para os padeiros da cidade para fazer. Mandei preparar um cordeiro daquele jeito, damasco, todas aquelas frutas que tinham lá, coalhada. Rapaz, o povo nunca esqueceu desse jantar. Eu estava dizendo agora aqui, o jantar da Páscoa dos judeus era algo muito bem preparado, e é extremamente preparado. Mas eles preparam toda aquela festa. Você imagina a criança. Já viu a criança em Natal, como é, né? Nós temos aqui o Natal, está toda euforia em casa. Mas chega um belo dia que a criança, ela pergunta assim para o pai: pai, o que é a Páscoa? Você reparou aqui? Um dia a criança vai perguntar do que se trata aquilo. E naquele dia, o pai vai explicar para a criança o que é que eles estão fazendo. Vai explicar que lá no passado, há muito tempo atrás, Deus, através de uma mão poderosa, tirou eles, os antepassados dele, da terra do Egito, onde eles eram escravos, e trouxeram eles para Canaã, para aquela terra que Deus prometeu para eles. E ele explica para o filho que a partir de agora ele também fazer aquilo todos os anos da vida dele. E aquele menino, a partir daquele momento, se tornava um filho da aliança. E aquela história seria contada na vida dele todos os anos e para os filhos deles, e assim consecutivamente. Nós somos filhos da aliança. Nós somos filhos da nova aliança. Eu não só acho isso muito forte do ponto de vista da realidade. Você imagina que isso foi verdade? Pensa comigo. Foi uma ordem que Deus pediu para fazer, para lembrar aquilo que ele tinha feito. Isso foi feito ano a ano, e vem sido feito desde Moisés. Agora você imagina, isso é real. E eu pego isso, trago para cá, para hoje, para esse momento aqui, porque no momento em que nós nos reunimos aqui para tomar a Santa Ceia, todos os meses vocês vêm aqui, isso remete àquela noite que Jesus estava sentado naquela mesa com seus discípulos, e eu posso crer que aquilo foi extremamente real e verdadeiro, porque mês após mês, meses após meses, continuaram fazendo até esse momento que você participa. Você entende o quanto isso é real? É real demais da conta. É extremamente real nas nossas vidas. Quando nós nos tornamos filhos dessa aliança, nós nos tornamos participantes de tudo aquilo que fez parte do reino de Deus. Verdade que muitas vezes não entra dentro de nós. Jesus disse assim, no livro de Marcos, no último capítulo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mas ele disse para que nós fôssemos, para que nós fizéssemos, ele pede para nós fazermos discípulos, não é isso? Fazer discípulos. Agora preste atenção, se eu estou aqui, foi porque alguém pagou um preço de me ensinar, de gastar tempo comigo, de me acompanhar, de estar comigo nos momentos difíceis, nas minhas lutas. E hoje eu vejo que nós, como cristãos,
Porque às vezes é fácil você falar de Jesus para alguém, ali naquele momento, você está no trabalho, você está aqui, você está ali, mas é muito difícil você gerar. Esses dias atrás, eu estava viajando com um cliente meu, nós íamos da Receita Federal, e eu estava acompanhando ele, e foi muito engraçado, porque nós estávamos dois veículos. Olha como é que Deus age. Eu ia com um outro advogado, colega meu, num carro, ele pediu até para que fosse comigo, e esse advogado tinha acabado de perder a avó dele num acidente de carro, indo para a mesma cidade que nós estávamos, há uns um mês atrás, uma fatalidade terrível. Nós paramos lá numa padaria, num posto, numa conveniência para abastecer o veículo, abastecemos, e na hora nós trocamos. Houve uma troca lá, e Fernando, você ia com o Paulo, vai com o João, e o fulano vai com o Ciclano. E eu entrei no carro, e esse rapaz é um empresário, muito jovem, muito rico. Ele trabalha na área de borracha, um dos maiores fornecedores da Michelin. E pegamos a estrada e fomos caminhando, e no meio do caminho ele disse assim para mim: Fernando, faz 3 meses que eu não durmo. Por que, João? Eu não sei porquê, mas fazem 3 meses que eu não sei o que é dormir. E eu senti na voz dele que ele estava apavorado. Eu senti que dentro dele havia assim um medo, um desespero. Ele sentia que a casa dele não estava bem, e ele mora numa casa magnífica, de linda, e estava tudo, ele não conseguia viver em paz, ele não tinha paz com a esposa, não tinha os filhos atormentados, ele atormentado, aquela situação toda. E eu disse para ele: João, eu vou na sua casa hoje à noite. Eu quero orar na sua casa, e eu tenho certeza absoluta que a sua história vai mudar, isso não vai acontecer mais. Nós temos, amados, esse chamado em nós. Deus nos chamou, e Ele te chamou para fazer a diferença na vida das pessoas. Amém? Porque quando Deus fala assim, porque nós temos poder, amém? E o Evangelho não resume em palavra, resume em poder. E você tem que viver essa vida de poder, você tem que saber que você faz essa diferença, que você é esse instrumento de Deus que vai mudar a história das pessoas. A história das pessoas. Hoje ele batizou, uma bênção. É doido? Ele entregou a vida para Jesus, mudou a história dele, mudou a história da família. Amado, cheguei lá, santo assim, na casa dele tinha altares que não tinha tamanho, coisa de louco. Nós começamos um trabalho evangelizando e falando e orando. Mas o que nós fizemos? Nós aproximamos, tiramos perto, acompanhando. Mas o que mais me preocupa o coração é saber daquelas vidas em que não é dada tanta atenção quanto é preciso. Você acha que o bispo Gelson, os pastores aqui, eles dão conta de tudo, de estar com vocês em todos os momentos difíceis, de estar acompanhando, embora queiram no coração, embora sofram com isso, não é sempre possível estar com vocês em todos os momentos difíceis. Amados, nós estamos falando aqui da igreja, agora você imagina das pessoas que estão lá fora sofrendo. Esta semana nós inauguramos o Instituto Bruno Boeira. Você lembra que eu te disse lá que nós ganhamos uma casa? Eu tenho hoje um casal de amigos na igreja. Eu recebi eles há algum tempo atrás. A história é terrível. Ele veio com a esposa do Sul para tratar lá em Barretos de câncer de um menino dele de 15 anos. Veio ele, a esposa, 3 filhos. O filho do meio estava com câncer. E eles travaram uma batalha com este garoto durante cerca de 1 ano, na esperança de que ele fosse curado. Primeira vez que eu cumprimentei ele, ele disse assim para mim:
você foi o que perdeu o filho, né, com câncer. Eu disse, quanto tempo faz isso? Ele disse assim para mim, eu não me lembro a data, né? Mas ele disse assim, ele falou assim, fazem 8 meses, 15 dias, 16 horas e 14 minutos. Eu fiquei chocado com aquilo. Eu vi que o coração daquele pai carregava aquele peso no coração de ter perdido aquela criança. Depois, com o tempo, fui conhecendo ele mais perto. Eu me lembro que um dia ele me disse assim, pastor Fernando, eu tive que comprar o caixão do meu filho, com ele ainda vivo. Amados, nós estamos ali. Essa semana nós fizemos o nosso primeiro culto na casa. Não coube pessoas, ficaram pessoas na rua, na calçada. Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar. Porque o médico disse, é melhor você ir preparando todas as coisas, porque ele não vai escapar. E nessa época ele não estava conosco ainda na igreja. Tinha conhecido um outro ministério que estava lá. Nós conhecemos ele depois disso tudo. Não passamos com ele esses momentos difíceis. Aí, o Rubinho morreu, faleceu. E eles, olha bem, eles sofreram tanto ali, de todos os modos, com situações financeiras, que eles decidiram por eles mesmos ficarem lá para ajudar outras famílias que passam a mesma situação. Só para você ter ideia, Barretos atende uma média de 5.000 pessoas por dia com câncer. É assustador, né? Mas você anda ali, costuma andar por ali, é uma coisa de louco, uma coisa assim. E nós abraçamos essa causa, abrimos um instituto para que a gente possa acolher famílias que vão tratar lá. E claro, nós temos na igreja tivemos um testemunho esses dias agora, que de uma senhora que estava na igreja e foi curada de câncer e levou todos os exames. Sabíamos também que era uma obra demoníaca, porque quando nós oramos, manifestou o demônio disse eu vou colocar um câncer na vida dela. Então, quando nós fizemos o processo de libertação, ela foi curada. Sabíamos, o diabo estava colocando câncer na vida dela. E temos vários testemunhos lá, vimos várias pessoas serem curadas ali. E creio que Deus vai fazer muitas coisas naquele lugar, amém? Agora, é importante saber que nós podemos fazer essa diferença na vida das pessoas. Às vezes você pode dizer assim, mas eu, olha, não importa, não olha para você. Existe uma coisa muito forte que Jesus fala assim, eu chamo vocês mais de servos, chamo vocês do quê? De amigos, não é isso? Amados, as pessoas precisam de amigos verdadeiros. E mais, você que é um cristão, você é aquela pessoa que Jesus confia, que vai fazer a diferença na vida das pessoas, que vai pregar o evangelho ali e trazer a pessoa, tirar ela daquela situação difícil, mas não apenas pregar e esquecê-la, mas acompanhá-la como um bebê, como um amigo que liga, como você está bem, se interessar pela pessoa. É isso que Jesus quer, que nos chama para fazer essas coisas. Eu ainda hoje estava pregando de manhã lá no batismo sobre aquela questão do Cornélio. Cornélio estava em Samaria e Pedro foi enviado até Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, as esmolas dele chegaram até Deus. Deus conhecia Cornélio, mas Cornélio não conhecia Jesus. É extremamente preocupante isso, porque tem muitos cristãos que existem muitas pessoas, primeiro, que estão lá fora, que Deus quer resgatar, só que precisa de nós. Você se lembra que Pedro estava na laje, aí baixou um lençol com aqueles animais, aqueles quadrúpedes, e ele ouviu uma voz, mata e come. Ele disse, de forma nenhuma, eu não tenho parte com essas coisas imundas, com essas coisas comuns. Isso aconteceu 3 vezes, das 3, Pedro disse que não faria, porque ele tinha um preconceito dentro dele.
E se nós tivermos preconceitos dentro de nós não vamos fazer a obra de Deus. Até que o Espírito veio sobre ele e falou: Pedro, obedece, vai e faça. No meio do caminho, Pedro andando, né? Acho que Pedro era meio lerdo, né? Aí Pedro veio no caminho e disse: eu acho que aquela visão lá tem a ver com esses meninos aqui que vieram me chamar, vai na casa desse Cornélio. Chegou lá, Deus veio com o Espírito Santo, tomou aquelas pessoas de uma forma espetacular. Pedro falou assim: eu tenho que batizar, porque não tem jeito, assim você vê o Espírito Santo. Ou seja, você tem que abandonar os seus preconceitos. Às vezes nós olhamos as pessoas dizendo: não, esse não tem jeito, aquele não tem jeito. Converteu uma moça lá na igreja, os tamanhozinhos, correr, trabalhando no teatro da igreja, é uma benção. Com 9 anos de idade, a mãe deu para prostituição a menina. Com 9 anos de idade. Ela disse para nós que ela apanhava todos os dias. Arrumou um marido lá que levou ela embora, e depois abandonou ela. Ela teve que ir para a prostituição para beber. Hoje louva o Senhor naquele lugar, cuida das suas 2 filhas, irmão, aquelas 2 meninas são uma bênção. Mas foi necessário que alguém tivesse paciência de ir lá pregar para aquela mulher e acreditar que Deus ia transformar a vida dela. Se existem milhares, centenas de pessoas aí fora te esperando que você abra a tua boca, que você faça a diferença, que você cumpra o teu chamado, amados. Isso é tremendo, é maravilhoso, está nas tuas mãos. Jesus espera de você porque Ele tem um chamado na tua vida, amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Nós estávamos aqui falando esses tempos atrás, nós tivemos, eu conheci uma mulher missionária, ela andou dando umas dicas para mim fazer alguns trabalhos lá em Barretos. Nós começamos um trabalho lá no Vale do Jequitinhonha. Aliás, nós fomos para o Vale do Jequitinhonha assim, nós tínhamos que ir para lá, queríamos ir para lá, porque o Espírito tinha nos dado uma direção, e nós ficamos escolhendo um lugar para que a gente pudesse ir, até que Deus apontou um lugar, uma cidadezinha chamada Virgem da Lapa. A gente era longe, e agora nós ganhamos uma van. Agora, então nós vamos lá para Riacho, já passa lá, vamos junto agora, amém? Eu me lembro que nós fizemos essa viagem, a primeira viagem que nós fizemos para lá no mato, é longe demais da conta. Nós andamos, até a gente chegar lá, não sei se lá de terra, né? Aquela loucura. Eu me lembro que chegou num determinado momento, a gente estava assim numa encruzilhada. Nós paramos para pedir informação, o cara falou assim: se vocês forem por esse caminho, vocês vão pegar uma estrada de asfalto, cerca de 120 quilômetros, vocês vão pegar só um pedacinho de terra. Se vocês forem por aqui, é pertinho, certo? É uns 30, 40 quilômetros aí de terra. Aí nós estávamos lá, e eu me lembro dessa época também, nós aproveitamos a viagem e fomos fazer uma reportagem para a TV local, lá de Barretos. Já que nós íamos para o Vale, nós aproveitamos o ensejo e fizemos uma reportagem para a TV local. Passou, foi muito bonita a reportagem. Bacana, porque nós fomos filmando, conversando com as pessoas do caminho, narrando a viagem, no curso da viagem. Estamos em tal lugar agora, dormimos aqui, fizemos a reportagem. Foi uma história à parte, mas eu sei que esses 30, 40 quilômetros custou uma vida, porque, meu Deus, nós demoramos 8 horas para fazer, amado do céu. Sabe quando bate aquele arrependimento aqui, que eu vim fazer aqui? Chegamos na cidadezinha, pequenininha, rapaz, acho que era um feriado, todo mundo morto de fome. Crente, vocês sabem, né? Crente. Nós fizemos lá a festa italiana ontem lá, e tem um rapaz lá que tem uns porcos lá, e levou lá um latão para encher de resto. Coitado, levou numa panelinha. Esse crente não deixa sobrar nada. Eu que tiquinho de nada embora. Ei, não sobrou nada para você aí. Não tem jeito. Chegamos naquela cidade, ela na rodando, hein? Não tinha nada aberto. Absolutamente nada. Encontramos um carrinho, aquele carrinho de lata, de lanche em si. Falei: moça, o que a senhora tem para comer? Sobrou um pouquinho de arroz aqui, um negócio ali. E o que vocês querem? Você fala: nós quer tudo. A senhora mistura tudo aí, faz um cerepeca aí, ó. Rapaz, até mosquito nós achamos lá, nós jogávamos mosquito fora e comia. Cheguei, rodei a cidade lá e falei assim: qual que é o pior vilarejo que tem aqui? Fui até conversar com o padre na paróquia. Eu fui lá na paróquia conversar com o padre falou assim: que roda todos os vilarejos lá.
Falei, padre, qual que é aquele que você não vai? Tem aquele que você nem sei quem é, certo? Aí ele falou assim, ó, tem um aí que é terrível. Como é que chama? Curral Novo. Aí foi unânime. Só houve uma unanimidade na cidade de falar que aquele era o pior. Nós fomos naquele vilarejo, né? Amado, é loucura, porque os lugares que você passa de carro assim, você fala, Jeová, aqueles precipícios, se cair lá embaixo já era. Ó, chegamos lá, fomos entrando, a primeira casa que nós chegamos, tinha um bando de crianças. Oh, como é que vai? E nós fomos em outubro, levando os brinquedos para as crianças, certo? Vamos lá para entregar brinquedos para a criança, para criar aquele ambiente de contato. Cadê a mamãe? A mamãe está lá embaixo. Mentira, eles estavam morando sozinhos. Tinha 4 crianças morando sozinhas na casa, nós descobrimos depois. Morando 4 crianças morando sozinhas. Todos tamanhozinhos assim, um cuidando do outro. Um negócio do outro mundo. E lá, esse vilarejo, ele fica nas montanhas, assim. Então, você pega aquelas escadinhas, eles vão fazendo aquela escadinha de terra, você já viu? Eu não sei como é que aqueles velhinhos sobem lá em cima, porque você já vai olhando para trás, se eu escorregar e descer ladeira abaixo, já era. E eles sobem aquilo, e nós fomos conhecendo aquelas pessoas, fazendo contato com elas, conversando ali, e percebendo quão carentes são, quão carentes elas são, quão amáveis nos receberam naquele lugar, ali, falando de Jesus, entregando aqueles brinquedos para aquelas crianças, conhecendo um pouco da vida deles, que você não tem nem noção do que é, aquelas pessoas. Eu conheci um senhorzinho lá de 92 anos, que eu acho que o pezinho dele parecia uma tábua, acho que nunca vi um sapato na vida, de baixo era grosso assim. A casa era no chão, um fogão de lenha. Amados, uma coisa desesperadora, não tem nada, não tem água, você não vê nada verde, nada, dá desespero. Na hora que eu falava assim para a menina lá da TV, eu entrava naqueles rios vazios, vou fazer uma tomada aqui, naqueles rios vazios, eu falava assim, isso aqui é um rio, mas como vocês podem ver, não tem nada. Entrevistamos aquelas pessoas, e são pessoas carentes. Às vezes nós falamos assim, é claro que Jesus diz para fazermos discípulos em todas as nações. Você sabe que eu criei uma concepção diferente agora disso, porque isso parece muito distante, não parece? Como é que eu estou aqui em Campinas e eu vou ter um discípulo lá na Índia? Como é que eu posso? Amado, pode. Sabe por quê? Porque quando você pensa assim, eu tenho que ter um discípulo, você pensa em algo assim, tem que ser um bispo Kelso, ser uma pessoa. Não. Você pode ter uma pessoa lá na Índia, que você manda um e-mail para ele, amado, você está, como está a sua vida? Você está firme em Jesus? Você quer que eu ore por você? Essa semana eu vou fazer um jejum por você. Amado, isso é fazer discípulos. Fazer discípulos é interessar pelas pessoas, é pegar um telefone e ligar, como você está bem? É você cuidar de alguém. Amados, são vidas que estão se perdendo, estão indo embora. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu recebi lá, estava dentro do Bispo Kelso, uma missionária na igreja, e aconteceu um fato lá muito bacana, porque eu construí aquela escadaria, a escadaria tem 10 metros de tamanho assim, 10 metros, uma boca tem 20 metros de boca lá, então eu fiz uma escadaria de 10 metros, e faz dias, fazia um mês que eu estava lá, eu precisava ungir o altar, e Deus não deixava eu ungir o altar, eu não entendia aquilo. Os irmãos chegavam e eu, pastor, você ungir esse altar aí, tem alguma coisa errada. Eu falava, rapaz, tenha paciência, Deus vai falar comigo, mas eu não consigo, Deus não deixa eu ungir esse altar. E eu preocupado, preciso vir aqui, derramar óleo, e orar, e consagrar. Eu me lembro que no domingo de manhã ela estava pregando, e ela fez uma pregação com aquele cunho missionário, dando testemunhos que você nem imagina, de cristãos que estão vivendo
esse momento que nós estamos aqui, nesse país, eles estão sendo massacrados, mortos, picados por aí. E ela contou daquela realidade para nós. E a igreja se comoveu, nós fomos para aquela escadaria e nós começamos a chorar, porque não tinha jeito, e todo mundo chorando naquela escadaria. Quando eu estava ali chorando, Deus disse para mim assim: esta era a unção que eu queria que vocês fizessem aqui, não uma unção com óleo, mas uma unção com lágrimas. Agora esse altar está ungido. Deus disse para mim naquele momento. Falei: Jesus amado, que coisa legal. E eu pude perceber que muitas vezes são essas lágrimas pelas vidas que Jesus tem esperado de nós, de chegar e falar, de pregar o Evangelho para as pessoas, de falar de Jesus para tantas vidas. Nós tivemos um caso terrível no dia do meu aniversário, 9 de janeiro desse ano. Nós estávamos trabalhando com uma menina muito bonita, menina simpática. Nós começamos um trabalho lá em Barretos, na casa de um senhor que se converteu, muito abençoado, ele e a esposa. A esposa amada dele, acho que ela pesava quantos quilos? Você que entende dessas coisas de mulher, de quilos, essas coisas. 32? Ela pesava 32 quilos, ela parecia um fantasma. Tão feia que ela estava. Perdida na cocaína. Perdida. Ele, um marceneiro famoso lá de Barreiros, faz coisas chique lá para a cidade, para todo mundo. Mora num bairro lá que o bairro é terrível, chama Bom Jesus. Mas Jesus ali tem um trabalho muito grande a fazer ali. Os traficantes de Barreiros moram naquele bairro, droga, um negócio do outro mundo naquele bairro. E Deus nos levou para aquele lugar para que pudesse fazer a diferença ali. Essa moça, além de tudo, essas coisas aí, você imagina. O que eu vou falar aqui é verdade. Eu gritava o nome dela lá fora e endemoniava lá dentro. Não precisava nem orar para ele, falando sério. Você... Rose! Ela endemoniava. Ela já endemoniava lá dentro. Era um trem do outro mundo. Endemoniava, vai demônio. Esses dias na igreja, aí, acho que cerca de um mês atrás, eu já estou com uns quase 2 anos lá já, né? Ela fez o antes e o depois. Né? Costumam fazer isso aí quando as mulheres lá, né? Estão desarrumadinhas assim. Aí nós fizemos o antes e o depois com ela. Antes é crente. O marido dela chegou para mim, sabe o que ele falou? Eu disse: pastor Fernando, eu acho que estava cego. O diabo cerca mesmo. Estava cego. Hoje ela está precisando parar um pouquinho de comer, né? Ela já está até passando os limites já. Outra mulher, você não acredita no que aconteceu. Vamos lá para o caso lá. Nós começamos um trabalho aí, e a casa dele hoje não tem mais jeito. Vai 60 pessoas nas reuniões, é uma coisa assombrosa, cara. Ela está fazendo uma obra tremenda lá. Muitas pessoas convertendo. E nós tínhamos um caso de uma menina que ela ficava extremamente demoniada. E às vezes você tem uns obreiros que não é muito preparado lá. Foi um obreiro meu lá, arrancou toda a roupa dele lá, mas ele teve que sair até assim lá, ó, né? E chamar os mais velhos lá para acudir o negócio. Mas a menina ficava muito demoniada, um trabalho passado de magia negra, aquela coisa toda. E nós começamos um trabalho. Eu tocava louvor, ele endemoniava lá, endemoniava com louvor. Eu tocava louvor, ele berrava no meio da igreja. Aí nós começamos um trabalho e ela começou a vir na igreja, e o diabo disse assim que ia matá-la. Eu vou matar essa menina, Nós começamos uma guerra espiritual com ela, e aquela loucura na igreja, aquele correria, e um monte de gente para acudir, um monte de gente com problema. Ela veio e se afastou. Tinha começado a retornar um dia, fatídico dia do meu aniversário na igreja, preparar teatro, aquela festa toda na igreja, desde 6 horas da tarde. A menina saiu do emprego, anda um quarteirão de moto, tinha uma academia. A moça ia entrar na academia, bateu na moto dela, apavorou, desceu do carro, não freou o carro veio e passou em cima do peito dela. Resumo da história: ela morreu. Aquela tristeza, aquela coisa louca. Alguns parentes dela frequentavam na igreja. Foi terrível. Nós estávamos
com dúvida, ela estava voltando para a igreja. Tinha acabado de voltar para a igreja, tinha ido, acho que uma semana, 2 já. E aquela dor, aquele desespero, aquele velório terrível, uma menina muito jovem, de poucos anos, e uma perda. Hoje, e por causa desta morte, hoje nós batizamos o pai dela nas águas. Depois disso, o pai dela foi para a igreja. Quinta-feira, levei lá um pastor. O pastor olhou para ele e disse assim para ele, sem saber de absolutamente nada: Deus dá, Deus tira. É uma coisa impressionante. Hoje nós batizamos. Eu creio que aquele sacrifício da vida dela trouxe o pai para a igreja, e o pai se converteu, o pai entregou a vida para Jesus. Sabe, amados, nós vamos vendo os milagres debaixo de tantas lutas, de tantas tribulações, de perdas. Nós vamos vendo que Deus vai resgatando as vidas, Deus vai fazendo aquilo que Ele tem que fazer. Só que Deus precisa de você. Deus precisa de você. Deus precisa muito de você. Eu tenho visto isso, este chamado, quero encerrar, este chamado que Deus tem nas nossas vidas é algo muito profundo e muito forte. Existe alguma coisa que você tem que aprender essa noite? Eu quero te ensinar isso e orar com você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 12. Achado, posso ler? Jesus então passou a ministrar-lhes por meio de parábolas e disse: certo homem plantou uma vinha. Diga assim comigo: vinha. Ergueu uma cerca. Diga cerca. Isso. Cavou um tanque. Diga tanque. Para esmagar uvas e construiu uma torre. Diga torre. De vigia. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores e partiu de viagem. Chegando a época da colheita, enviou um servo aos lavradores, com o objetivo de receber deles a sua parte do fruto da vinha. No entanto, eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então lhe enviou outro servo, e também lhe bateram na cabeça e humilharam, e enviou ainda outro, o qual assassinaram. Então enviou muitos outros, mas alguns agrediram, a outros mataram. Finalmente restava-lhes enviar seu próprio e amado filho. E a este lhes enviou com a seguinte intenção: meu filho respeitarão. Verso 7. Todavia, aqueles lavradores combinaram entre si: este é o herdeiro. Ora, venham, vamos, matemo-lo, e assim a herança será toda nossa. Então o agarraram, assassinaram e jogaram para fora da vinha. Diante disso, o que fará o proprietário da vinha? Irá e destruirá aqueles lavradores e outorgará a vinha a outros vinicultores. Ainda não lestes esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular. Amém? Aleluia? Preste atenção nisso. Há um grande resumo da nossa vida aqui, e da nossa tarefa em Cristo, e daquilo que Deus te chamou para fazer. Essas 4 coisas que nós falamos aqui. Aqui fala que Deus plantou uma vinha. E a vinha produz o quê? O vinho, amém? A uva que faz o vinho, que é um sinônimo de alegria, correto? Então olha bem, que Deus nos deu uma vida, e é essa vida aqui na terra, e Deus te dá também uma alegria, esta alegria de ser dele, de pertencer a Ele, de ter o Espírito Santo, de ser um cristão. Mas existe algo que nós temos que fazer com esta vinha, com esta vida que Deus nos deu, com aquilo que Deus nos deu para cuidar. A primeira coisa que Deus fala aqui é que Ele cercou, foi? Não tem uma cerca aqui na vinha, certo?
Ou seja, você tem que saber e proteger aquilo que Deus te deu. Você tem que cercar aquilo que Deus te deu. Deus tem um ministério para você, nós estamos jogando ali fora. Deus tem um chamado para você, você não tem respondido, você não tem cercado, agarrado aquilo que é seu. E isso é meu, isso é meu. Amados, eu me lembro que quem colocou as mãos sobre a minha cabeça foi o pastor Heber, dizendo que eu ia ter o ministério de profecia. Deus está dando ministério de profecia sobre a sua vida. Jesus, o dia que ele falou isso, acabou minha vida. Amado, eu sofri um ano. Deus dia falava comigo, eu não conseguia falar com as pessoas. Isso é coisa da minha mente, é coisa da minha mente, é coisa do meu coração, é coisa da minha mente. E eu sofri um ano. Eu me lembro que eu gostava de fazer vigília sozinho nas madrugadas, aí de noite, nos eirados. Lá tinha um lugar lá em Barretos que eu ia lá, que era um monte de postes, assim, esses postes que estão na rua. Eu subia lá em cima, pegava meu violãozinho naquelas noites estreladas assim, e ficava ali buscando a Deus. Eu me lembro que numa noite eu estava lá, e o Espírito Santo disse assim para mim, bem claramente: você profetizaria na carne? Eu falei, de jeito nenhum, né? Eu estou espiritual, mas de jeito nenhum, né? Não faria isso, você conhece meu coração, não, jamais faria uma coisa dessa. Aí ele disse assim para mim: Fernando, então quando eu falar com você, não pensa que é você, porque você não faria na carne. Eu falei, é tão simples assim? Certo? Mas eu precisei daquela palavra, para que eu pudesse abrir a minha boca e entregar as palavras para as pessoas, as palavras vindas de Deus, do Espírito Santo de Deus. E eu tive aquilo como meu e precioso para mim. A Bíblia fala assim: buscai com zelo os melhores dons. Eu falei, opa, então peraí, então além desse eu posso ter outros, eu posso buscar os melhores dons. Veja, eu quero interpretar línguas, eu me lembro disso. Mas aí a Bíblia fala assim, né, que buscar com zelo. Eu falei, então é zelo. Então peraí, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou buscar com zelo. Aí eu me lembro que eu estudava na época lá, eu namorava aquela moça ali, loira. Naquela época ela tinha os cabelos pretos, amém? Certo? Hoje ela é loira, a mais bonita loira, Então, eu me lembro que eu chegava à noite em casa, eu colocava a Bíblia e começava a orar em línguas, e orar em línguas, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6. Amado, eu tenho que buscar. Eu me lembro que lá em Barretos nós fazíamos vigília num frigorífico abandonado que tinha lá. E eu confesso para vocês que era muito difícil ir lá sexta-feira de noite. Nós íamos orar sexta-feira à noite lá, era um caminho terrível, tenebroso. Tinha noites que eu chegava assim, amados, e as árvores abraçavam uma a outra, assim, elas faziam um canudo para chegar lá embaixo. Era de 2 quilômetros assim, que você tinha que andar no meio do nada. Tinha dia que eu chegava lá, olhava para trás e churicando mais, em nome de Jesus, e embora para casa. Não tinha jeito. Não dava coragem, era uma coisa assombrosa. E eu me lembro que eu e um amigo começamos a buscar, vamos vir toda sexta-feira que nós vamos buscar Deus. E nós vamos buscar. Isso foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Foi embora. Cerca de 1 ano depois, nós estávamos ali, a movimentação espiritual já era percebível no lugar. E eu me lembro que Deus veio com uma nuvem. Foi a maior experiência que eu tive em Deus na minha vida. Foi aquela. Mas depois de buscar muito tempo, Deus veio com uma nuvem sobre aquele lugar. E eu pude sentir o amor de Deus. Nós não temos noção, né? Eu particularmente tenho, certo? Porque eu tive uma experiência muito forte com Deus nesse aspecto aquele dia. O quanto Deus nos ama. E se você soubesse o quanto é isso, amado, a sua vida mudaria totalmente. Mas a palavra de Deus fala assim que você só vai encontrá-lo quando? Buscar de todo. Aí que está. Então você tem que olhar o seu coração e ver o que é que está ali passando, que não está deixando você buscar de todo o coração. Porque às vezes existem coisas na sua vida, certo? Que eu termino esse culto aqui, amado. 9 horas? Não, estou terminando. Existem coisas na sua vida, porque lá em Bahia, você vai uma coisa pra você aí. Já foi culto até 3 horas da manhã já. Vou ir embora, olha. Ou cheguei e falei assim, mas é o seguinte, eu vou dormir, vocês ficam aí na igreja, eu não começo isso aqui não, já embora. Deus, tá doido, não vai. Quinta-feira agora, acabou meia-noite.
ou vai embora. Mostra sereleco, vai, Deus agindo, vai embora. Aí, você tem que ver o que é que está faltando. Se tem alguma coisa que é preciso tirar. Se você quer, eu costumo dizer para os jovens assim, amado, você não viva de experiência dos outros, não. Busque as suas próprias experiências em Deus. Construa, porque vão ser essas experiências que vão fazer você permanecer nos anos. Não viva de experiência do outro, daquilo não. Faça você. É possível você fazer. Eu não digo para você, eu vou dizer uma coisa para você, eu era a pessoa mais tímida da face da terra. Eu vou dizer uma coisa para você, na igreja presbiteriana, para me orar a primeira vez, eles tiveram que armar uma arapuca para me orar. Eu tinha vergonha de orar, certo? E eles queriam que eu orasse. Eu me lembro um dia assim, que eles armaram um negócio lá, rapaz, vai me pegar, que eu tive que orar na mapa. E depois você vai, né? É que nem orar em línguas, né? Eu me lembro da primeira vez que eu fui orar em línguas, lá eu estava numa chácara, numa vigília lá, e eu ficava o dia inteiro lá na chácara orando. E eu tinha afastado da igreja, eu tinha voltado para a minha cidade lá em Franca, eu tinha voltado para Barreiros, estava namorando a Rosa, fazia um ano que estava namorando, ela foi para São Paulo, eu voltei para a igreja. Cheguei 8 horas da manhã lá, 15 minutos, acabou meu assunto com Deus, não tinha mais nada para falar, e coisa terrível. Eu me lembro que uma dessas vigílias lá, eu estava lá e começamos a orar em língua, a gente sempre falava, você começa a glorificar Deus, dá glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Aí você começa a glória, isso é coisa da minha cabeça, né? Até que, aí chegava lá, não é coisa da sua cabeça, cabeção, é do Espírito agindo na sua vida. E você vê o que você vê, você rola aquela balachura que começou na língua, vai embora. Então nós temos que ser ousados. Você não pode olhar para você, achar que você é pequenininho, que você é mínimo no reino de Deus. Você pode pensar, se eu tenho que ser mínimo no aspecto de servir. Se eu tiver que servir, sim, eu tenho que ser servo de todos. Mas Deus é contigo, Ele tem um chamado na sua vida. E o Evangelho tem que ser operante poderoso na sua vida. E basta você abrir a tua boca que Deus vai agir com você. Amém? Você tem que ter essa certeza dentro de você. Amém? Então você tem, a primeira coisa é, você tem que saber, você tem que abraçar aquilo que é seu. Você tem que proteger aquilo que Deus está te dando. E você tem que ter com muito carinho. Deus vai te cobrar disso. E até desta palavra que está sendo pregada para você aqui hoje. Deus vai te cobrar do que você fez e do que você não fez. Porque às vezes você fala assim, mas Deus me deu um talento. Rapaz, o rapaz, o talento é o que mais se lascou. Aliás, o único. Porque o que deu 3, deu 5, eles multiplicaram. E nós temos esse dever como cristãos. Mas amado, eu quero que você experimente a alegria do reino, que é essa alegria de você transformar a vida das pessoas. Ontem, eu lembrei de algo aqui. Ontem estava lá, fazendo uma festa italiana ontem. Foi uma maravilha a festa italiana. Pizza, e macarronada, lasanha, foi uma loucura lá ontem à noite. E uma menina entregou para a gente uma carta. Para a Rosa, para outros casais, 3 casais da igreja. E nós chegamos em casa, a Rosa nós deitamos na cama, a Rosa leu a carta, né? E ela foi contar sobre tudo que aconteceu na vida dela. Grávida com 15 anos, mãe muito cedo, se tornou uma pessoa famosa na cidade, empresária famosa, e o marido começou a traí-la, eles perderam tudo, foi tudo para o lixo, e ela viveu uma vida de depressão, e estava totalmente deprimida, estava no espiritismo, e chegamos com o Evangelho. O atual marido dela trabalha para mim, é um funcionário meu lá no escritório, cuida da área trabalhista. E eu me lembro que ele acabei convidando ele, os irmãos também convidando, trabalham alguns cristãos comigo, a gente convidou ele para ir na igreja, e ele levou ela na igreja. E quando ela acabou engravidando com 15 anos, ela fazia balé. Ela tinha um sonho de dançar. E nós temos a equipe de dança lá na igreja, muito abençoada. E ela acabou se envolvendo com essa equipe. E hoje nós batizamos o filho dela, e ela chorando, com lágrimas também, a namorada do filho, o casal que está chegando, era o sonho da vida dela. Ela veio para a igreja, se converteu, estava nos agradecendo por tudo, pelo tempo, pelos telefonemas, pelas noites que a Rosa passou conversando com ela no celular, aconselhando. Sabe, amados, é isso que vale a pena. Eu disse para a Rosa, é isso que vale a pena.
no cristianismo, saber que você pode ajudar as pessoas, que você pode fazer a diferença em Deus, na vida das pessoas. Isso é maravilhoso. Deus espera muito isso de você, e mais ainda as pessoas que estão perto de você esperam muito isso de você. Ame-as de todo o coração. Amém. Vamos voltar para o texto aqui. Então você entendeu o que é proteger, amém? Proteja tudo que Deus te deu, porque Ele vai cobrar de você isso também. Deus te deu talento, Deus te deu uma vinha para você cuidar. Nessa vinha tem muitas coisas, não vai dar para abordar todas. A segunda coisa que Deus fala aqui, depois da cerca, é que Ele construirá um tanque para esmagar uvas. Deus deixa muito claro, amados, que Ele quer a parte dele, de tudo que te deu. Preste muita atenção nisso. Nós temos aqui os dízimos e ofertas. Esses dias eu estava louco lá, tem uns malditos exegetas que estão aí pregando que o Novo Testamento não fala de dízimo. Eu fiquei louco com esse negócio aí. Falei, Deus, o negócio está certo, né? Eu não quero estar fazendo nada errado. E eu procurei. Um dia eu estava lá, eu ganhei lá um livro abençoado lá de uma irmã da igreja lá. E eu sou assim, ganhei um livro, gosto de ler, tem que ler. Posso ser chato tanto que for, tem que ler. Estudo exaustivo do livro de Hebreus. Falei, já sei onde eu vou deixar esse livro abençoado aqui, lá na esteira. Pus na esteira. Aí eu vou andando lá, uma hora andando, né? Lá na esteira, eu vou lendo. E rapaz, recebi uma revelação de Deus ali. Porque Jesus é sacerdote? Ele é o sumo sacerdote? Jesus é da tribo de Levi? Não é. Então como é que ele podia ser sacerdote? Como é que Jesus podia ser sacerdote? Deus começou a falar comigo ali, naquele momento. Como é que ele podia ser sacerdote? Ele não podia, não era levita. Jesus, na cultura judaica, ele jamais podia ser um sacerdote, certo? Agora presta atenção. Paulo fala que ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Mas quem foi Melquisedeque? Amado, Melquisedeque nós temos que ir lá na Bíblia, antes da Bíblia existir. A Bíblia nem tinha existido ainda. Melquisedeque está aqui, correto? E a Bíblia fala que Abraão, depois da vitória dos reis, ele foi lá e entregou o que para Melquisedeque? Amém? Depois ele fala que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que eu tenho que fazer com as minhas vitórias? O que eu tenho que fazer com as minhas vitórias? Entregar os dízimos para aquele sacerdote. Então está no Novo Testamento, sim. Então preste atenção, olha aqui. Deus, da mesma forma que Ele quer a parte dele, e Deus, na parábola dos talentos, não fala que Ele quer a parte dele. Deus quer esmagar a uva. Deus quer te apertar para ver o que sai de você, se sai algo bom de você, ou apertar você para ver se só sai pecado. E se só sai o pecado, não tem valor. Mas se Deus te aperta e sai coisa boa de você, algo que é aproveitável para Ele, e sim, porque nós vamos ter que prestar contas, há um tanque aqui, porque Deus vai apertar você, ovinha, certo? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, ovinha, Deus vai te apertar, ovinha, certo? Abre teu olho, ovinha, certo? Abre teu olho, Deus vai te apertar, certo? Então, amado, nós temos que estar atentos a essas coisas, porque elas são muito sérias. Elas são muito sérias. Amados, eu vou dizer uma coisa para você. Eu carrego muitas cruzes na vida, certo? E alguns espinhos, mas tem uma quarta-feira lá em Barreiros, eu tenho uma missão impossível lá em Barreiros, eu faço. Eu fico lá, nós temos lá muitos trabalhos da igreja. Está na frente da igreja, sabe como é que é? É ensino, é evangelismo, é isso, é trabalho social, aquela coisa toda. Mas quarta-feira eu cuido lá de um pessoalzinho da terceira idade lá em Barreiros. Não, um bairro afastado da cidade, você não tem nem noção. Esses bairros mais afastados costumam ter cachorro. Aquele lá acho que tem uns 1000 cachorros por casa. Você faz a reunião, aquela latição de cachorro, aquela bagunça, aquele negócio, eu estou lá toda quarta-feira. Eu já falei para Deus assim, mas senhor, eu estou perdendo tempo aqui, senhor, eu vim aqui falar para essa senhorazinha aqui, e Deus fala assim comigo, olha, Fernando, eu amo essas senhorazinhas, são sábios um tanto, então você vem aqui às quarta-feiras,
e prega para elas aqui. Mas Jesus, tem reunião, tem 300 pessoas lá, e eu tenho que ir para lá. Deus fala assim para mim: você vai lá pregar para as velhinhas. Eu falo: meu Deus. Então, com trabalho ali, certo? E eu tenho uma lá que é mais especial ainda, que toda quarta, ela não vai na reunião, mas toda quarta-feira eu tenho que passar na casa dela. Toda quarta-feira tenho que passar lá, fazer uma visita, orar com ela. Mas Deus, amado, você entende isso? Eu estou te dizendo essa história só para você entender um negocinho aqui. Você fala assim: isso é inútil, isso aí não precisa fazer. Cara, não precisa pegar para aquela pessoa lá, não. Porque eu estou deixando as 99 lá e estou indo atrás dessa. Você quer que Deus deixe as 99 para vir atrás de você e faça a mesma coisa? Você entende? Você quer que Deus deixe tudo para vir atrás de você? Vai lá e faça aquilo que tem que ser feito com perseverança. Eu estou lá há muitos anos fazendo isso. Eu vou lá com elas. Você sabe o que eu percebi através do passar do tempo? Que elas estão se tornando extremamente espirituais, fortes, evangelistas, pessoas sempre novas têm na reunião. E eu volto para casa naquela quarta-feira, porque eu saio de casa, tenho que voltar em casa para saber que eu não fiz nada, aquela coisa inútil, né? Mas às vezes eu chego, eu preguei para elas e tinha uma outra pessoa que eu pude falar de Jesus lá para aquela pessoa e orar por ela, e libertar ela de demônios, e fazer o trabalho naquela vida. Você pode fazer isso também, amém? Por isso que eu te falo, nós podemos fazer, amém? Eu estou fazendo algumas coisas, certo? Então tem dia que eu estou pregando para centenas, mas tem outro dia que eu estou lá com a minha meia dúzia de senhorazinha e alguns convidados que ela chama. Mas Deus falou: eu amo cada uma delas, você não sabe o tanto. Sim, Senhor. Senhor, que a última coisa que diz aqui, que fala que ele construiu uma torre de vigia, amém? Então, amados, sabe o que acontece? Nós temos que olhar, e olhar do alto, certo? Olhar do alto aquilo que a nossa vida, aquilo que Deus nos deu. E nós temos que olhar e vigiar. Por que nós temos que construir cerca e ter uma torre para olhar do alto? Porque o diabo vem roubar tudo que você tem. O diabo vai roubar tudo que você tem. Ele vem roubar todas as coisas que você tem. Não pense que ele fica satisfeito, não, certo? Lá em Barreiros é uma cidade extremamente demoniada. Lá é uma cidade muito demoniada. Ali a coisa é bruta. Então nós somos obrigados a lidar lá com a área espiritual de uma maneira muito forte, certo? Às vezes manifesta 20 pessoas, 30 no culto, cai no chão, estribuchando, vomitando, fazendo aquela coisa toda, Mas existe uma coisa comum e vulgar que todos os demônios falam e prometem: eu vou acabar com a tua vida, eu vou destruir, eu vou fazer, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E não pense que ele vai bater na sua casa e sair chutando as coisas lá dentro, não. Ele vai fazer de maneira sorrateira. Sabe por quê? Jesus falou assim: fica lá de cima e olha a sua vida, olha os cantinhos, vê se não está entrando nada, vê se as suas cercas estão certinhas, olhe do alto, seja vigilante nas coisas que Deus deu para você. Porque ele disse para nós fazermos discípulos em todas as nações, aqui em todas as nações, e você é capaz de fazer isso. Ele tem colocado poder em suas mãos e autoridade nas suas mãos para você fazer, certo? Não são homens especiais, nem homens extremamente sábios que fazem a obra. Não são. Eu conheço pessoas lá que são pessoas simples, letradas, pessoas que mal conhecem a Bíblia, que agem de maneira poderosa em Deus e fazem a obra. Então esse chamado é para você, para mim, é para todos nós. Então Deus me trouxe talvez aqui essa noite com toda certeza para avisar você de que Ele espera de você, que você é capaz e
que a partir de amanhã, a partir do momento que você sair, o bispo Zezinho pregou, foi lá pregar na igreja esses dias, aí falou uma coisa muito bacana. Você passou, Fernando, coloca na saída da igreja lá. Aqui começa o meu campo missionário, pois é verdade. Não pude esquecer isso nunca mais. Porque quando você bota o pé de fora, começa o seu campo missionário, no trabalho, na rua, com as pessoas, isso e aquilo. Eu me lembro, outro dia eu estava lá em casa, estava indo pregar para as velhinhas. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: pega esse CD de música. Nós gravamos um CD lá do Ronaldo, lá, o cantor da igreja lá, e eu que Deus quer, vamos embora. Peguei o carro, eu e meu companheiro Gabriel ali, que nós vamos lá toda quarta-feira junto, estou indo lá assim pelo caminho, e aquele caminho escuro, um bairro muito distante, extremamente escuro, as ruas, não vê nada. Estava um paizinho assim. O Espírito Santo foi, passei por ele, fui embora. Eu estava lá longe, o Espírito Santo, volta lá, que é aquilo lá. Vou ficar sacado agora, não sei nem quem esse cara é, de noite, de escuridão aqui, né? Opa! Não quer uma carona, não? Vou indo lá para Barretos. O senhor, rapaz, eu quero sim, é um cristão, está vindo para a igreja. Coloquei ele dentro do carro, lá fomos nós, conversando e tal, não sei o que, papai. Ele disse assim para mim: rapaz, vou dizer uma coisa para você. Eu estava orando aqui agora para Deus, que Deus poderia mandar uma pessoa para me dar uma casa, porque o lugar que ele ia longe, amado, do bairro, acho que é a última rua, da última casa, a igrejinha, eu nunca vi aquela igreja lá, estava lá no fim do mundo, lá no bairro, lá que eu prego, nunca tinha visto a igreja. Aí ele falou assim para mim, algo que me marcou. Ele falou assim: olha, isso que você fez me fez acreditar que Deus ainda se lembra de mim. Aí eu fui lá deixando na porta da igreja, disse: então, irmão, até logo. O Espírito falou: ô cabeção, CD para ele, tem um negócio aqui para você, que Deus mandou eu pegar lá em casa, estava esquecendo já do CD. Aí eu peguei, Deus mandou te entregar esse CD de música aqui. Era para ele, era para aquela pessoa que Deus queria dar um presente aquela noite. Mas se não usasse se eu fizesse que nem dentro na laje lá, aí eu não tenho parte para essas coisas lá. Entendeu? Vigia. Amém? Vamos orar? Fica de pé em nome de Jesus. Deus me deu uma oportunidade esses dias de conhecer uma pessoa, e eu estou caminhando com ela hoje. Hoje é um amigo lá na igreja, e Deus tem feito grandes coisas na vida dele. Ele, rapaz, chegou na igreja um dia, o Espírito Santo falou para mim: se aproxima dele. E eu me aproximei dele. Hoje eu tenho ele como alguém que eu discipulo, importante para mim. Existem 4 pessoas na igreja que eu cuido com muito carinho. Ele é esse rapaz, ele foi andarilho a vida inteira. A vida inteira. Ele andava pelas estradas. E há um espírito maligno que age na vida dessas pessoas, que todas as vezes que ele voltava e acontecia algo na vida dele, da qual ele não podia, que ele não dava conta, que ele não podia vencer, ele pegava suas tralhas e ia para a estrada. Meu Deus. Hoje eu tenho enfrentado as lutas dele junto com ele. E hoje ele pegou uma nova estrada, chama a estrada da vida, que está levando ele para Jesus. Existem pessoas que é preciso você abraçar e amá-las e fazer a diferença na vida delas. Existem pessoas que olham para você, que talvez você nem perceba, mas você
elas olham em você, esperando que Jesus haja na vida delas através da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, e você vai fazer essa diferença essa noite. Por isso eu quero que você coloque a tua vida diante de Deus, essa noite, neste lugar, nesta igreja, na casa do Senhor, e responda com sinceridade no seu coração, se você tem cumprido este chamado, na altura deste chamado que Deus tem para você, na altura do chamado. Nós não podemos envergonhar aquele que nos chamou, nós não podemos nem desapontar Ele, porque Ele veio cumprir o chamado dEle, morrendo por você. E por mais que nós possamos fazer, por mais que você faça nesta vida, não se compara àquilo que Ele fez, deixando a glória dEle e vindo morrer por você. Não há amor semelhante. Feche os teus olhos. Jesus poderoso, nós queremos ouvir a tua voz, Pai, e obedecê-la de todo o nosso coração. Sabemos, Deus, que existem muitas coisas que nos tiram do caminho e do chamado. Nosso conforto, momentos de descanso que nós queremos passar, filmes, jogos de futebol, são tantas coisas que às vezes nós gastamos períodos grandes e deixamos às vezes vidas para trás, vidas importantes, vidas valorosas, Pai, vidas que o Senhor morreu para resgatá-las. Quantos estão se perdendo porque nós temos nos calado? Quantos estão indo para o inferno porque nós não temos aberto a nossa boca, não temos vigiado a nossa vida, não temos estado na torre de vigia, não temos cercado e guardado com carinho tudo aquilo que nós conquistamos no Senhor, em Cristo até agora? Nos perdoa, Deus, por tanta negligência, mas faz em nós brotar um desejo ardente de fazer a tua obra e de experimentar vidas sendo curadas, vidas sendo salvas e transformadas, Deus. Muitas vezes, Pai, nós queremos o teu poder para demonstrar poder ou espiritualidade, quando muitas vezes o Senhor tem nos pedido que nós sejamos apenas humanos e amemos as pessoas e demonstremos apenas o teu amor por elas. Porque mais importante do que demonstrar um poder momentâneo, Deus, é demonstrar uma vida de dedicação para outras vidas, ensinando a tua palavra, orando juntos, guardando a fé até o fim, até o último momento, Deus. Leva-nos, Deus, a fazer isso. Eu sei que o Senhor, essa noite neste lugar, quer reacender o chamado em muitos corações aqui. Eu sei disso. E eu quero orar por isso. Orar por isso. Amado, nós temos pouco tempo, mas você que quer fazer a diferença em Deus, assim, eu quero que o Senhor faça a diferença na minha vida. Você que realmente sente que tem um chamado de Deus no seu coração, certo? Onde você estiver aí, levante as suas mãos. Eu quero fazer com você um momento profético aqui. Não temos tempo aqui para entregar tantas palavras, ou profecias, ou revelações, mas sabemos que Deus tem um chamado poderoso para nós. Senhor Deus, eu quero agora que o teu fogo comece a queimar essas mãos agora, Pai, porque não somos nós, nem pelo nosso poder, nem pela nossa força, mas é pela tua força que nós vamos contra o inferno, é pela tua força que nós vamos contra o mal, é pela tua força, Deus, que as vidas são transformadas. E eu
carinho, do teu amor, Pai, para que onde elas tocarem, vidas sejam transformadas, para que onde elas tocarem, seus corações sejam resgatados para o Senhor, Deus. Eu começo a colocar nestas mãos projetos e vidas, aquelas vidas, Deus, que estão perdidas, aquelas vidas de nossos parentes, de nossos amigos, daquelas pessoas que estão lançadas à margem da sociedade, no lixo dessa sociedade, Deus. Eu quero que essas mãos sejam essas mãos resgatadoras agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Coloca o teu fogo e a tua unção nessas mãos. Agora, meu amado, coloca essas suas mãos no seu coração. Deus, é aqui que começam todas as coisas. Muda o meu coração, muda o meu ânimo, muda agora. Tira de mim todo o ânimo dobre, mas coloca em mim um coração valente, espírito inabalável, Pai. Cria em mim um coração firme e fiel, Pai. Cria em mim, ó Deus, este coração, porque eu sei que o Senhor, se o Senhor me der o seu coração e o seu amor pelas vidas, aí sim, Deus, eu vou fazer a tua obra com poder e graça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toma posse disso na sua vida, amém? Eu quero que você conte as suas histórias, que você conte os seus testemunhos e que Deus faça muito através de você. Você crê nisso?